O capítulo 3 é dedicado ao software do Arduino, e nessa segunda parte nós vamos tratar agora então da sintaxe da programação. Como toda linguagem, para ser correta, depende de regras. É a gramática que estabelece os padrões de escrita, que nas linguagens se dá o nome de sintaxe. A sintaxe de uma linguagem é utilizada para definir, além das suas regras, os seus padrões. Regras e padrões, quando seguidos corretamente, não vão permitir que erros ocorram, assim como falsas interpretações, principalmente por parte do compilador. Primeiro, regra de sintaxe a ser aprendida é o ponto e a vírgula, que é usado para encerrar um comando. Caso ao encerrar uma linha de um comando, o ponto e a vírgula for esquecido, resultará num erro na compilação. Sempre que um erro aparecer, a primeira coisa a verificar é a falta do ponto e a vírgula no código anterior. Não se usa, no entanto, o ponto e a vírgula, como veremos mais adiante, depois do include, das estruturas de controle, if, else, switch, for, while e do, das funções como setup e loop e de todas as vezes em que aparecer o abre e fecha de chaves. A segunda regra de sintaxe é a chave dupla. As chaves devem ser usadas obrigatoriamente para delimitar um bloco de códigos. Uma chave, quando aberta, deve corresponder a outra fechada. A essa condição se dá o nome de chaves balanceadas. O IDE do Arduino verifica o balanceamento das chaves de forma muito simples. Basta escolher uma chave clicando no ponto de inserção da sua inserção, que imediatamente outra chave do par será destacada. Chaves desbalanceadas resultam em erros difíceis de serem identificados. A indentação não é bem uma regra de sintaxe, mas é uma recomendação na escrita de um programa, que diz que a cada novo bloco de código entre chaves, como é o caso das definições, das declarações que estão dentro de um par de chaves, deve ser identificado por um aumento do nível de recuo. Espaçamento é conseguido por meio da tecla Tab ou simplesmente inserindo 4 espaços antes da inserção de uma nova linha de código. Dessa forma, os códigos ficam delimitados pelas chaves. O recuo vai aumentando à medida que novos blocos são inseridos. O IDE possui uma ferramenta útil para nos ajudar na formatação. Basta acessar o Edit Autoformat. O exemplo acima nos mostra como deve ser usado o recuo. Quando escrevemos um programa, devemos deixar registrado o máximo de informações possíveis para que possamos lembrar como foi desenvolvido, para que outras pessoas entendam como foi idealizado. Comentários servem somente para informação, sendo ignorados pelo compilador, não fazendo parte do arquivo transferido e gravado na memória do Arduino, e, portanto, não ocupam espaço na sua memória. Normalmente, comentários preliminares são inseridos no início de cada sketch, antes da função setup. Já os comentários com explicações de linhas de código são adicionados nas suas proximidades, numa linha antes do referido código ou na mesma linha do código, obedecidas as seguintes alternativas. Comentário de uma só linha. Comentário de uma só linha começa com 2 barras adjacentes e termina automaticamente no final da linha. O que quer que seja escrito após as 2 barras até o final da linha será ignorado pelo compilador. Podemos inserir os comentários antes do início de uma nova linha ou logo após a sua instrução, como mostrado abaixo. Existe também o comentário de mais de uma linha. No começo de um comentário de blocos, ou comentários de múltiplas linhas é marcado pelo símbolo /*, sendo o símbolo ** marcando o seu final. Esse tipo de comentário é assim chamado, pois pode ser pode se estender por diversas linhas. Uma vez que o compilador encontre o símbolo **, ignora o texto seguinte até encontrar um novo ***, como no exemplo a seguir.
No caso de espaço em branco, o compilador simplesmente ignora os espaços, os parágrafos e novas linhas que aparecem no sketch. Cabe ao programador definir o seu próprio estilo, deve-se respeitar a indentação, o recuo, conforme já apresentado. As aspas são utilizadas em funções de saída, quando se deseja exibir um determinado resultado ou informação sob a forma de um texto. Neste caso, usamos aspas duplas. Apóstrofo é utilizado quando desejamos armazenar valores do tipo char, caractere segundo o código ASCII. Usamos as aspas simples. O parêntese. O uso do parêntese é muito frequente em linguagem de programação, sendo que em algumas situações o seu uso é obrigatório. Funções. Quando criamos uma função, apenas quando desejamos utilizar ou chamar uma função, uma determinada função, colocamos parênteses logo após o seu nome, por exemplo, setup. Em funções pré-existentes como setup e loop, o seu uso ocorre quando forem chamadas. Em estruturas de controle também se usa o parênteses, que no caso do if, switch, for, while e do, que será abordado em um vídeo específico. Ou ainda usamos o parêntese com expressões aritméticas ou lógicas, em que se usa o parêntese quando deseja dar prioridade a uma determinada subexpressão, como por exemplo i multiplicado por i mais 2, onde desejamos priorizar a soma e não a multiplicação. Na programação do Arduino, algumas palavras são reservadas para indicar funções bem específicas dentro da linguagem de programação e não podem ser utilizadas com outra finalidade, além das quais elas foram destinadas. Suas utilizações serão invariavelmente apontadas como erros de compilação. A seguir, indicamos algumas: auto, break, char, continue, default, do, double, else, float, for, go to, if, int, long, register, return, short, switch, unsigned, void, while. Identificadores são nomes, são conjuntos de caracteres usados pelos programadores para nomear variáveis, constantes e funções. Para criar identificadores, devemos seguir algumas regras. A primeira delas é o primeiro caractere do identificador, obrigatoriamente tem que ter uma letra ou sublinhado. Somente 63 primeiros caracteres são significativos. No entanto, recomenda-se o uso no máximo 8 caracteres nos nomes. Não se pode usar caracteres especiais do tipo interrogação, arroba, jogo da velha, cifrão, percentual, comercial, asterisco, barra, menos, mais, menor, maior e interrogação, por exemplo. Não é possível o uso de acentos. Não pode conter espaços em brancos dentro de um identificador. Não pode haver nenhum identificador repetido, nem não se pode usar palavras reservadas. Deve-se usar nomes significativos que representem o que o identificador deverá realizar. Letras maiúsculas e minúsculas são consideradas distintas e são tratadas como caracteres distintos. Por exemplo, total com letra maiúscula é diferente de total com letra minúscula, sendo permitido o uso misto de dois formatos, como no exemplo que nós já vimos, pin, escrito com letra minúscula, e mode, com o M maiúsculo. Existe na linguagem de programação algo chamado diretivas de compilação. Duas delas são o include e o define, que pode ser entendido como comandos que fazem parte de um programa, mas esses comandos não são compilados. Existe na linguagem C uma etapa antes da compilação, que é na verdade a pré-compilação. Nessa fase, o código criado no IDE do Arduino é analisado e, se necessário, certas alterações são efetuadas antes da compilação. Essas alterações são baseadas exatamente nas diretivas de compilação. Essa etapa de pré-processamento modifica o programa escrito antes do programa ser finalmente compilado.
Todas as diretivas de compilação são iniciadas pelo caractere hash, ou jogo da velha. Existem duas diretivas muito usadas, que são o define, que é utilizado para definir o nome de uma variável. Quando for feita a compilação do programa, ainda no estágio de pré-compilação, o nome da variável é substituído pelo seu valor. No exemplo mostrado abaixo, quando o programa é processado, o nome da variável LED_PIN, quando encontrado, é simplesmente substituído pelo valor 13. Como tudo isso ocorre na etapa de um pré-processamento do compilador, essa informação não ocupa espaço de memória. Observe que colocar ponto e vírgula depois no fim do define LED_PIN 13 é um erro, da mesma forma que usar o sinal de igual para igualar LED_PIN igual 13 também é um erro. Vamos falar agora do include, que é a segunda diretiva que a gente está abordando. Essa diretiva é muito usada para incluir bibliotecas, que são as libraries externas ao seu sketch. Uma library nada mais é do que um programa especializado para realizar uma determinada tarefa muito específica. São criados para facilitar a programação. Essas diretivas dão acesso a um monte de biblioteca escrita especialmente para a linguagem do Arduino. Voltamos a enfatizar que tanto o formato include como o define não terminam com ponto e vírgula. E se o compilador encontrar um ponto e vírgula, irá mostrar uma mensagem de erro. No exemplo a seguir, estamos incluindo a biblioteca servomotor para controlar o servomotor. Uma biblioteca, ela tem a sua sintaxe própria, então é interessante, cada vez que se for usar uma biblioteca, conhecer a sintaxe dessa biblioteca. De qualquer forma, durante o pré-processamento, se o pré-compilador encontrar os símbolos de menor e depois maior, irá instruir o compilador para procurar esse arquivo no diretório do sistema, do diretório do IDE, incluindo dessa forma o arquivo em formato de uma subrotina no programa que está sendo compilado. Por questão de organização, as diretivas são inseridas sempre antes da função setup, conforme exemplo mostrado